Momento Responde Aí, à luz das Escrituras. E o Responde Aí, à luz das Escrituras, tem mais uma vez a honra de contar com a participação para lá de simpática e agradável, além de muito respeitável, o diretor executivo da Convenção Batista Sergipana, membro da Primeira Igreja Batista em Aracaju, capelão, pós-graduado em Teologia Sistemática e diácono, Adoniran Judson Barros. Boa noite, irmão Adoniran Judson. E hoje vamos tratar do tema Diáconos de Plantão, sempre apostos. O dia do Diácono Batista, que é o segundo domingo de novembro, foi então no domingo passado. Porém, para não deixar essa data em branco, vamos falar um pouquinho hoje desses servos e servas de Deus que se dispõem a servir a Igreja do Senhor Jesus. Diga aí, meu irmão, dê suas palavras iniciais aos nossos ouvintes. Graça e paz. É muito bom estar de volta aqui nesse programa, né? Foi maravilhoso poder participar da primeira vez, onde a gente pôde colocar algumas questões específicas, né, nessa área que tanto amo esse ministério, né, que Deus colocou no meu coração, ainda jovem, né? Mas estamos agora aqui nessa nesse segundo momento, né, no segundo chamado para esse programa, para poder trazer um pouco, né, daquilo que entendo, daquilo que eu posso poder ajudar em relação ao corpo diaconal. Amém. Tenho certeza que vai ser enriquecedora a sua contribuição. Então vamos lá. Estevão, ele foi um diácono por excelência, um exímio conhecedor das Escrituras, assim como um expositor. A sua sabedoria provocava inveja em alguns religiosos que chegaram ao ponto de tramar contra ele, preparar uma cilada. Isso está registrado no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, dos versos 8 ao 14. Diante de um tribunal, o Sinédrio, Estevão ele foi colocado injustamente no banco do réu e expôs sua defesa discorrendo no vasto conhecimento que tinha acerca das Escrituras e apontando verdades que incomodavam os seus acusadores. Foi apedrejado até a morte. Isso está registrado no livro dos Atos, capítulo 7. Fale dessa disposição e prontidão dos servos, dos diáconos, né, dos servos de Deus, em não abrir mão da verdade, ainda que essa postura lhe custe danos. E no caso de Estevão, a sua própria vida. Então, é uma situação bem sui generis, né? Mas bem normal, já tem acontecido bastante na vida de muitos diáconos, de muitas vezes ter que se posicionar, independente da congregação, às vezes de algum membro, algum líder, e de encontro, né? Ou não concordar. Mas é interessante esse fato, né? Historicamente é ocorrido por volta do ano 33, né? E a gente vê uma situação bem interessante naquela época, até interessante. Os libertinos, né, que foram libertinos, um dos que faziam parte daquele grupo, os sirineus, alexandrinos, eles tinham suas sinagogas, inclusive os da Sicília, né, da Cilícia. E eu creio sim que Paulo era ciliciano, né, porque ele é de Tarso, e Tarso é na Cilícia, né? Então, com certeza ele era um ciliciano, ele estava ali presente, Paulo, né? E aquela trama toda, aquilo ali realmente foi uma trama. Ali estavam já a argumentação de Estevão ali naquele momento, ele falava com grande conhecimento da palavra, né? Ele estava sendo usado e controlado completamente pelo Espírito Santo, né? Ele inclusive fazia prodígios e sinais ali que eram coisas divinas, e aquilo deixava aqueles homens loucos com aquilo. Porque é interessante isso. Eles, sim, Paulo e aqueles, eles eram conhecedores da lei. Eram, assim como Estevão conhecia. Só que Estevão conhecia também o Evangelho. Ele estava ungido. Então, mas é aquela história. O mal, quando ele, por mais que você, né, busque orientar, mas quando as pessoas estão fechadas, né, para o Evangelho, estão fechadas para uma situação, elas não aceitam e fica muito difícil. E foi o que aconteceu com Estevão, né? De fato, tanto que Estevão, ele na sua oração final, ele disse: Senhor, não imputes a eles esse pecado, né? Então, ele morre ali sem rancor. Ele vai para o céu, ele vai aos braços do Pai puro, sem rancor no coração. Repare que situação complicada para um diácono,
Rapaz, não é fácil não. Para nós diáconos, assim, que a gente às vezes tem essa situação assim de zelo, né, de cuidado, tal, e às vezes vem aquela situação do homem, né, do reclamar da pessoa. Sim. Não, mas ele se entregou. Eu entendo, minha irmã, que o diácono ele deve manter em constante novidade de vida e santidade, porque essas situações, você vê, ninguém esperava uma situação deles, eles armaram ali para Estevão. E isso ocorre na vida do corpo diaconal. Essas situações ocorrem na vida da igreja. São situações que às vezes fogem ao controle. Para isso, o corpo diaconal e o diácono, ele precisa andar em constante comunhão com o Senhor, pedindo a Ele sempre discernimento, não só as coisas eclesiásticas, mas até na sua vida pessoal, porque assim, às vezes no trabalho, na situação do dia a dia, se alguém lhe conhecer e ver uma atitude sua brusca, às vezes no caixa do supermercado você se zanga, às vezes você vai numa operadora, é aquela história, você vai numa companhia de operadora da Vivo, da Claro, você nunca sai de lá sem sair chateado. É raro você não sair chateado, porque nunca é bem resolvido o que você quer. Então, naquele momento, você está ali, você representa o Senhor. É como se nós somos embaixadores do Rei. Nós somos embaixadores. Então, nós não podemos, né, nós representamos algo muito maior. Colocamos nossas atitudes, nossas opiniões, nossas questões para a igreja. Precisamos ter cuidado como colocar, mas nós não podemos ser omissos. Então, se de fato há uma situação de agravo na igreja, se há algo estranho na igreja, compete sim o corpo diaconal estar atento, né? Agora, o problema é o modus operandi, né? Que às vezes a truculência, a rispidez, isso é que tanto atrapalha um pouco esse relacionamento, às vezes, diácono igreja, diácono com alguns irmãos, porque às vezes não se tem esse cuidado. Mas, como diz em Romanos, né, é interessante que Paulo escreve aos Romanos, por volta do ano 60, na sua carta aos Romanos 8, primeiro, exatamente, sua carta, no capítulo 8, verso 1, ele diz: olha, os que estão em Cristo não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Repare, esse texto, quando você lê, você tem que morder a língua, porque a gente às vezes está lendo e naquele momento a gente está na carne, a gente às vezes está reclamando de alguma coisa. A gente precisa ter muito cuidado quando a gente lê a Bíblia, porque ela nos instiga uma questão de consciência muito pesada. A gente tem que andar mesmo em novidade de vida constantemente. E olha que Paulo, ele faz essa citação por volta do ano 60, 27 anos depois de ter assistido a morte de Estevão. Aí no ano 35, 2 anos depois, ele se converte. Ali ele cai no chão, ali indo para Damasco, quase 300 quilômetros de viagem, e ele toma uma queda aí do burrico, então, aí, aos pés de Jesus ali. E aí, por que estava me perseguindo? Repare. Então, gente, a gente precisa andar em constante novidade de vida. Então, o diácono ele precisa ser cauteloso, né, prudente, né, e andar com discernimento. Então, eu sei que é difícil, as atribulações da vida, você chega em casa, tem uma coisa, vai para o trabalho, tem outro problema, você entra no trânsito, tem um problema. Mas, meu irmão, uma vez que a gente aceita Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, essa ideia de uma nova vida, não é só na vida espiritual, não, é completa, é uma nova vida completa. Por que sim, que sim. E Estevão, uma coisa que uma coisa que é interessante no texto, que fala que ele era homem cheio do Espírito Santo. E esse transbordar do Espírito Santo na vida de Estevão é que realmente fazia toda a diferença. E o que eu acho lindo na história de Estevão é que no final da sua vida, ele replica as mesmas palavras, ele tem a mesma atitude do Senhor Jesus. E a gente não vê isso noutra ocasião. Exatamente. Pai, perdoa-lhes porque não lhes imputes esses pecados, porque não sabem o que fazem. Então, assim, liberar perdão, então, humanamente falando, impossível, só realmente com esse transbordar do Espírito Santo. Ali é uma situação assim, eu entendo até assim, quando naquele momento ele representava ali Jesus Cristo.
ali ele era a representação da mesma coisa, né? O martírio ali com Jesus, o martírio dele em nome do Evangelho, para garantir que a obra de Jesus cumprida ali na cruz não fosse jogada no lixo. Entendeu? Ali ele garantiu à igreja do Senhor Jesus Cristo que nós também podemos fazer a mesma coisa. Se ele, um servo, pôde, porque nós não podemos, né? Então a gente entende o rancor, né, para com seus algozes não foi levado. Então é um exemplo de dedicação e coerência na fé, entendeu? E também nas atitudes. Nós precisamos ser coerentes. Rancor não faz parte do... Nós precisamos ser coerentes nas atitudes. Rancor não faz parte do cristianismo, né? É isso. Tá? Eu falo por mim, eu sou uma pessoa que tem um pouco essa sensação de querer resolver as coisas e tal, então muitas vezes eu tenho que ser comedido, porque às vezes eu posso transparecer às pessoas, né, que eu estou chateado, não, eu estou preocupado, mas não compete a mim, eu tenho que ter cuidado com isso, né? Então é por aí. Pronto, então o irmão falou na nossa primeira entrevista no Responde Aí que o pastor ele deve tomar cuidado na escolha dos diáconos para não escolher zelotes ao invés de verdadeiros diáconos, deixando claro que o zelote ele é atuante e o termo zelotes no grego está atrelado ao membro de um grupo nacionalista judaico em conseguir a independência de Roma, né? A grande hegemonia na época, opressora. E aí tratava-se de um guerrilheiro que queria essa independência. Podemos dizer que tem aqueles que têm sangue nos olhos, sim, para defender e trabalhar na igreja. E esses são zelotes. Mas o diácono vai além, tem características espirituais, como falamos noutra ocasião. E diaconia, no grego, se refere ao ministério, ao serviço cristão, é prestar assistência e ajuda realizando diversas tarefas, muitas vezes de caráter simples, humilde. Também é dar assistência prolongada e até contínua, ajudando e provendo as necessidades materiais, emocionais e espirituais. Fale desse paralelo que o próprio irmão fez entre zelote versus diácono. Então, eu estava observando essas suas... você está uma repórter, tanto, né? E ainda fez um papel... né? Que vem a causa do rei Camões, né? 3 anos depois... A gente vai se aperfeiçoando. Camões, 3 anos depois, retornando, o rei faz a pergunta complementar para ver se ele estava ligado. E você fez exatamente isso que Camões passou. Olha só, isso aí... veja que por volta do ano 31, ainda no primeiro ministério de Jesus Cristo, Simão, né, chamado o Zelote, foi chamado. Eu quero crer que aquele homem envolvido com aquela questão social, ali, política, ele também teve o direito, né, o Zelote, né, teve o direito de conhecer a Cristo, né? Então nós temos a situação aí que é o seguinte: nós, como diáconos, nós nos preocupamos com pessoas e não com instituição, né? Nós não podemos nos preocupar. Estava claro ali que eles eram realmente um guerrilheiro, eles eram envolvidos, né, com essa questão, né, política contra Roma, e eles esperavam um Jesus libertador. Eu imagino, né, a gente estudando um pouco a história de Simão, né, o envolvimento dele, toda aquela história. Mas, trazendo para os nossos dias, quando a gente se refere ao fato zelote, assim como a gente fala dos libertinos, né, você é um libertino, a gente faz essas analogias, né? Então, são um zelote, por quê? Eles estavam preocupados com a instituição, preocupados com algo que não era a missão, né? E a missão da igreja, ela é pessoas. E às vezes o diácono, que a gente termina taxando de zelote, é aquele que é muito preocupado com as doutrinas e dogmas, né? Mais do que o evangelho, entendeu? E eu entendo que doutrina e dogmas sem o evangelho não tem razão de ser. Mas se você traz a prioridade do evangelho, as demais coisas, que é as doutrinas e os dogmas, eles vão ser muito perfeitos, porque a base é o evangelho. Então, o diácono que ele trata essa questão, as situações da igreja, com amor, mansidão, é muito mais proveitoso do que estar se preocupando com as situações específicas, né? Se o pastor chegou na hora,
se o irmão foi vestido ou bem vestido, se a criança fez zoada ou se não fez zoada, esses detalhes, se a igreja está suja ou se não está suja, se o zelador faltou, essas coisas são complementares e têm que ser tratadas com amor. A prioridade do evangelho são pessoas. Jesus não veio para instituições nem para coisas. Ele não estava preocupado com o reino, nem com Jerusalém, nem com os muros de Jerusalém. Estava preocupado com os muros de Jerusalém, das pessoas, reconstruir os muros das pessoas, né? Os muros espirituais que tinham sido derribados pelo pecado. Então eu quero crer que, como diácono, né, esse termo, fazer paralelo, né, entre zelote versus diáconos, é exatamente isso. Qual o meu, seria na linguagem mais moderna, qual o meu foco? Pessoas ou instituição? Né? Então o zelote, ele vai estar preocupado com a libertação da instituição, quando aqueles servos como Estevão estavam preocupados com a libertação do povo, sabe? Libertação da alma e do espírito daquele povo. E eu quero crer que se aquele povo todo de Jerusalém tivesse se convertido a Jesus, tinha se libertado dos judeus, porque tinha convertido os judeus, tinha se libertado dos romanos, porque tinha pregado o evangelho para os romanos e estava tudo liberto. Hoje seria uma grande nação, né? A gente brinca assim que se os judeus tivessem aceitado a Jesus, tinham convertido tudo que era romano, até César ia ser cristão. Então, meu irmão, ver pessoas, né, e não instituição. Então ficou claro, o diácono ele foca realmente no cerne da questão, no que é essencial, vidas. E o zelote em questões secundárias, que faz parte sim, mas que não é o foco principal, fundamental. Joia. Em Romanos, no capítulo 16, os versos 1 e 2, esse texto fala de Febe, como uma diaconisa, e a gente vê isso pelo uso do termo grego mesmo, diácono, né? Fala ainda dela como uma protetora, e o termo ali, prostatis, né? Que significa alguém que é atuante em prestar ajuda, no sentido de alguém que se dedica a ajudar a outra pessoa ou a um empreendimento. E essa pessoa era Febe, protetora de muitos, o texto fala, e do próprio apóstolo. E fale dessa presença forte da mulher no corpo diaconal, ainda que mesclado com a fragilidade própria da figura feminina. É interessante isso, né? Mais uma vez, Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, por volta do ano 60, vê só, Febe provavelmente deve ter se convertido, né? Tempos depois, provavelmente com Paulo, né? Depois dele estar na sua obra missionária, e ela não tinha tido contato com Jesus Cristo. Mas agia como uma cristã autêntica, né? Preocupada, como ele mesmo fala aqui, protetora. Era provavelmente por ser assim, envolvida na área de comércio, alguma coisa, então ela foi inclusive responsável por entregar as cartas de Paulo, né, à igreja de Roma, né? Tanto que o historiador Renan, ele fala que Febe levou dentro das dobras do vestido todo o futuro teológico cristão. Eu fiquei analisando, fiquei imaginando que na perseguição que provavelmente estava existindo, também sempre existiu, naquele costume antigo, raramente alguém iria apalpar uma mulher ou buscar por baixo das roupas de uma mulher alguma coisa. Nos homens provavelmente fossem revistados, né? Então ela levava cartas de Paulo escondida nos seus vestidos, e provavelmente uma mulher não seria revistada, né? É interessante isso. E ela foi foi usada por Deus por diversas coisas, além de cuidar da igreja. Ela era envolvida mesmo, de corpo e alma, né? Então, nossas diaconisas, elas são necessárias, são importantes. A gente, claro, século passado, eu nem imaginava ter uma diaconisa, mas a Bíblia deixa claro aqui, ela sim era uma serva, e o termo era esse. Agir, como olha no original grego, diáconos, está lá. Então não tem como discutir. Diácono, ela era uma diaconisa sim. E
As nossas diaconisas são necessárias, são bênçãos. Como você visitar a residência de uma senhora, né? Um bando de homens dentro de uma casa de uma senhora, ou então de uma senhora com as moças. Uma diaconisa tem muito mais facilidade de entender, né, o público feminino da igreja. É o link entre o corpo diaconal e a união feminina, entre a união de moças. A diaconisa, ela tem um papel fundamental também de manter no corpo diaconal aquela sensação de família, de cuidado, né? Muitas vezes a gente vê um corpo diaconal só masculino, a gente perde, né, a sensibilidade para algumas coisas, algumas questões junto às crianças, idosos, e as mulheres têm esse lado dado por Deus. Daí ela ser referenciada aqui na Bíblia, né, ser observada aqui na Bíblia, né, como uma mulher, né, justa, né, hospedeira, né, que cuidava, né. É interessante que o autor tem uma observação que se dá, que sugere que ela pudesse ter negócios de natureza legais, né? Então ela não estava, ela ia a Roma e voltava de natureza legal, ela não era nenhuma fora da lei, né? Nenhuma escondida, ela pregava o evangelho, ela era comerciante, ela vivia e rodava e atuante na igreja, né? Então Febe, ela é sim um exemplo de diaconia para os nossos diáconos e para as nossas diaconisas, né? Então, eu quero crer que foi uma excelente pergunta essa sua, né? Pouco citada, né? Eu não lembro de ter visto mensagens, né, sobre Febe há muitos anos, nem em aniversário do corpo diaconal. Então, tá bom, uma sugestão para os nossos diáconos, né? Utilizar isso. Fica aí a sugestão. Fica aí a sugestão. Dá tempo para mais uma pergunta, mais uma questão assim, e um posicionamento assim, bem rapidinho. Mas vamos lá, não vamos deixar essa de fora, não. A gente, embora na igreja primitiva tenha sido escolhido 7 homens para diáconos, sabemos que 2 deles sobressaíram, Estevão e Filipe. Estevão, que nós falamos anteriormente, né? Esses se tornaram conhecidos por ministérios paralelos. Estevão, um expositor bíblico, e Filipe, um evangelista. Irmão Adoniran, qual conselho que o irmão dá para aqueles que não sobressaem e podem ter alguma frustração, e para aqueles que sobressaem, como no caso de Estevão e de Filipe, como administrar para não parecer maior ou melhor que os demais? Muito boa essa pergunta, e é uma situação que a gente vive bem na igreja, né? Mas eu queria deixar isso com 1 Coríntios, né, a carta que escrita por Paulo por volta do ano 59, né, sobre os dons, né, e diversidades, e ele fala aos coríntios da seguinte forma, 1 Coríntios 12, 4 a 6, né? Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, né, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, né, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Quer dizer, são tipos diferentes, né, de dons. Tudo significa que o Espírito Santo, de qualquer forma, está envolvido, né? Servos, ministérios, cargos, os diferentes modelos da atuação na igreja, o Senhor Deus está presente. Cristo, tanto é que Cristo é aquele que distribui os ministérios, né? Não tem distinção. É claro que há aqueles como o Ministério da Palavra, que você está sempre presente ali na frente. Tem uma pessoa mais conhecida numa igreja do que o pessoal das comunicações. Está todo domingo lá dando comunicação e tal. Quem é que não conhece mais a pessoa? Mas o rapaz do som, só lembram dele quando dá microfonia, já notou? Eu passei muitos anos da minha vida como adolescente jovem, eu era responsável pelo som da igreja. Então, muitas vezes, né, eu chegava 3 horas mais cedo, 2 horas mais cedo, deixava tudo pronto, a banda chegava, o grupo de louvor cantava na adoração, mas quem tinha montado tudo aquilo ali, até afinado dos instrumentos, tinha sido eu. Mas na hora que dava microfonia, todo mundo olhava para trás. Mas meu papel era tão importante quanto o deles. Eles precisavam cantar. Sim. Né? Mas todo mundo sabia que algo estava errado no dia que eu faltava, porque nada estava funcionando. Então, era importante, mas não era exposto. Então, o que eu digo? Até para a questão da segunda pergunta complementar que você fala,
né, que é e para aqueles que sobressaem, como administrar, né, para não parecer maior ou melhor. Eu digo que é o que está em Romanos 15, de 3 a 7, né? É uma unidade em Cristo, né? Isso aí foi escrito por volta do ano 60, é disciplina e humildade de coração para herdar o reino. E aí eu sugiro que nos dias especiais, no dia do diácono, num dia de aniversário daquele diácono, num dia de bodas, de casamento daquele diácono, seja apresentado à igreja. Que às vezes aquele diácono que tem que estar ali na frente da igreja o tempo todo, mas tem aquele diácono que é responsável por toda a estrutura ali. E é o cara que não aparece. E precisa ser honrado, sim, né? Então, eu quero deixar esse texto de Romanos, que diz assim, Romanos de 3 a 7, né? Ele diz assim, porque Cristo não agradou a si mesmo. Quer dizer, a totalidade da vida, né, e do ministério de Cristo foi dedicada a fazer a vontade do Pai, não a dele. Então, nem Cristo estava se preocupando com ele. Mas, como está escrito, inclusive no Salmo 69:9 diz isso, as injúrias, né, dos que te injuriam, né, caíram sobre mim. Nós, né, porque tudo que antes foi escrito, né, para nosso ensino, né, foi escrito pelas Escrituras. Então, nós precisamos nos preocupar com isso, com as Escrituras, com levar o Evangelho, né? Então, para nós, diáconos, somos todos iguais, independente da função, né? Aquele diácono mais envolvido com a igreja diretamente, como aqueles que são responsáveis pelas estruturas, que não aparecem, mas o que importa é essa unidade, né? Nós somos um, né? Ora, Deus, né? Tudo que opera em função, Deus opera em nossas vidas em função do Evangelho, em função da sua igreja, né? Então é isso. Quero crer que, como diáconos, precisamos nos amar, né? Cuidar um dos outros, eu falo como diáconos, né? E não nenhum ser maior do que o outro, né? Todos têm sua importância na igreja. Então, cada um na sua área, para aqueles que não sobressaem aos olhos humanos, mas Deus tem sim usado e capacitado, e é importante tanto quanto o outro que sobressai aquilo que ele faz, exatamente, ainda que seja nos bastidores. Isso. E o outro que sobressai, entender que dele não parte nada, mas é dom de Deus, é Deus o usando para a glória dele, tanto um como o outro, amém? Exatamente. Não é isso aí? Exatamente, amém. Graças a Deus por isso. Então, tudo respondido à luz das Escrituras. Louvamos a Deus por mais essa sua participação. Nosso conterrâneo, pernambucano, sangue bom, Leão do Norte, né? Que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, sua família. Torcedor do Leão, do esporte, repare. Mas é isso. Deus continue abençoando sua vida e dê as considerações finais aí. E muitíssimo obrigado por mais essa contribuição aí no Responde Aí. Tá bom, Deus abençoe a todos, né, a todos os ouvintes, né, e aqueles que irão assistir esse programa, né, a qualquer momento na rede, né, na rede mundial de computadores. Deus abençoe a sua igreja, a igreja de Cristo. Amém, amém. E o Responde Aí encerra aqui, nós vamos para um rápido intervalo, logo voltaremos com o programa Maravilhosa Graça.